Luz, câmera, ação! Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo Roveran, você está aqui no segundo canal, né? O Ricardo Roveran Cultura. Esse canal aqui eu criei pra gente bater um papo sobre cultura mesmo, porque só falar de política cansa, né? Eu tenho o primeiro canal lá, o Ricardo Roveran, e tenho esse segundo canal, o Ricardo Roveran Cultura, e outros virão para falar de outros assuntos, mas o foco disso daqui é o seguinte, vamos direto ao ponto aqui. Assisti finalmente, ai meu Deus do céu, assisti finalmente o filme Doom, né? Eu quando era moleque jogava o Doom. E aquilo ali foi o que revolucionou o mundo dos videogames, né? Eu tenho um blog pessoal meu de anos e anos aqui, né, lá no WordPress. Eu escrevi uma crítica do filme Doom, A Porta do Inferno, né? Então vocês podem acessar lá o blog depois e vocês podem ver por si só o que eu escrevi lá sobre esse filme. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a produção do filme custou 70 milhões de dólares. E, cara, desculpa, vamos falar a real aqui, o filme é uma porcaria. E vamos explicar por que o filme é uma porcaria. Porque, em primeiro lugar, a história não tem nem pé nem cabeça, né? Assim, o diretor, o polonês lá, que eu esqueci o nome dele agora, o que ele tentou fazer? Ele tentou fazer uma coisa nostálgica, tentou trazer para aquele público. Hoje eu estou com 39 anos de idade, nós estamos aqui no ano de 2021. Mas quando eu era moleque, meu Deus do céu, Doom era uma febre, né? Doom era uma febre. Depois do Doom veio o Duke Nukem, depois do Duke Nukem teve um monte de jogos de primeira pessoa. Hoje tem até o Homem-Aranha pulando em cima dos prédios, etc. Mas naquela época era o Doom. E aí o que a gente vê? A gente vê que esse diretor ele teve uma boa intenção. Ele falou assim, ó, vou fazer o filme do Doom. Né? E vai vir uma galera assistir, porque o jogo era do mal. O jogo era uma coisa que toda molecada jogou em peso. Todo mundo queria, então, controlar aquele personagem ali e atirar nos monstros e caçar os monstros nos corredores e tal. Então, qual que é a história que propuseram para o filme do Doom? A história que propuseram, lembrando que é um filme de 2005, hein? Nós estamos em 2021, um filme de 16 anos atrás. Qual que é? E eu tenho que abaixar as duas orelhas aqui, porque eu nem sabia que existia o filme. Esse aqui passou reto, eu não vi. Né? Qual que era a história do filme? A história do filme é que aconteceu uma coisa em Marte. E aí eles vão mandar uma equipe dos melhores pitbulls lá dos Estados Unidos, lá que eles vão resolver a treta toda em Marte. Só que aí como que os caras vão? Eles vão em uma bolha. Uma bolha mesmo. Sabe assim, não é uma bolha de sabão, mas é uma bolha, assim, uma coisa que você fala, pô, mete, já que é pra meter alta tecnologia, mete um teleporte logo. Aí sai uma bolha do chão de uma máquina assim, ela suga o soldado e o soldado chega em Marte. E aí ele chega em Marte, assim, dentro da empresa que foi criada ali, um complexo empresarial, né? E essa empresa que está lá, assim, ela não tem muita razão de ser. Ela é uma aplicação militar, mas, pô, uma aplicação militar em Marte para fazer arqueologia. Que arqueologia em Marte? Que arqueologia? Não tem população, o planeta é despovoado, você vai descobrir o quê? Né? Você vai descobrir uma igreja lá em Marte? Então não tem, né? Você vai descobrir o osso do dinossauro em Marte? Não tem. É poeira cósmica, né? Mas tudo bem, né? Vão descobrir lá, eles vão atrás de arqueologia num planeta inabitado, né? E fora a arqueologia, eles também estão desenvolvendo armas. Tá bom, tudo bem. E fora essa, assim, pra mim a história do filme já começa assim, sem se justificar. Porque os homens, então, os pitbulls lá, os melhores guerreiros lá dos Estados Unidos, vão ser mandados para Marte nessa missão que é para resolver um problema. E tudo que você sabe sobre o problema, tudo que o roteiro te informa sobre o problema, é que apareceu um bicho no meio do esgoto do complexo industrial e que esse bicho começou a caçar eles lá como se fosse o predador. Ele lembra muito o predador, assim, no modus operandi dele. Ele chega do nada e puxa o cara para baixo da terra, e puxa o cara sai arrastado. Ele, socorro, não sei o quê. Então, quer dizer, surgiu um bichão maluco e esse bichão maluco tá arrastando os caras e não se sabe o que é que vai acontecer.
Só que uma galera vê isso daí acontecendo e fica na paz. Fala assim, ah, tudo bem, ali na sala do lado tem um bicho escroto que ninguém sabe de onde surgiu, atacando as pessoas, comendo as vísceras das pessoas, mas tudo bem, vamos ficar nesta sala aqui, que nessa sala fechou a porta, tá tudo certo. Então, quer dizer, é uma coisa que bem racional. Vou dar um boi, que a história foi feita para um público infanto-juvenil. E agora que eu dei esse boi, eu vou retirar esse boi em seguida, porque o público de 2005, o público infanto-juvenil de 2005, é um público que assistiu Dragon Ball, é um público que assistiu Cavaleiro do Zodíaco, é um público que assistiu uma série de outros desenhos animados complexos pra caramba, e que não, assim, cara, na boa, desculpa, não rola, tá certo? Não rola. E aí, tudo bem? Chegou um amigo aqui, vou dar mão pra ele. Então, assim, esse daqui é o galã da galera. Tô aqui com a plateia hoje. Pessoal, então prestem atenção. É um público que assistiu Dragon Ball, assistiu Naruto, assistiu... Naruto não, Naruto é mais recente, mas assistiu Cavaleiro do Zodíaco, assistiu Jaspion, assistiu Changeman, Flashman. É um público que consumia gibi pra caramba. Então não dá pra subestimar a molecada e você soltar um troço assim, sem pé, sem cabeça pra eles, sem pé e nem cabeça pra eles, e achar que vai ficar tudo bem, achar que vai ficar numa boa, achar que vai dar tudo certo ali, que não vai, né? Não vai. Eu, assim, como consumidor assíduo de cinema, não de séries, de literatura, de etc., desculpa, não rola, tá? Não rola. Achei a história estúpida, tá? A proposta da história é estúpida. Mas vamos lá que a coisa vai ficar bem pior. Vamos lá que a coisa vai ficar bem pior. O roteiro começa de verdade o filme. Você começa a ver alguma coisa aos 25 minutos. Depois que o filme começou, você está assistindo ali com 2 sacos de pipoca na mão, esperando o pau torar, com uma Coca-Cola tamanho litro ali, 3 litros de Coca-Cola no copo, e o filme não começa. Fica assim, sabe? E o pior de tudo é que nesses 25 minutos... O roteirista não te dá informações suficientes sobre o que é que está acontecendo e não te dá informações suficientes sobre os personagens. Só sabe que um é grande, bruto, forte, e sabe que ele tem uma equipe de personagens ali junto com ele. O pior de tudo, né, quer dizer, o roteiro é lento, só aos 25 minutos que ele começa a ter alguma coisa, que você começa a ter algum tipo de ação. E depois disso daí, depois dessa ação dos 25 minutos, a coisa vai piorando. A coisa vai piorando porque, primeiro, a fotografia é uma fotografia escura pra caramba e ela tenta criar suspense o tempo todo. Só que ela não consegue. Porque toda hora parece assim, tem uma sala ali e tá escuro e vai rolar alguma coisa, aí passa um ratinho. Aí você meio que dá aquela... É esquema de cinema para criar suspense, para criar assim... você não acreditou antes, agora você está esperando o ratinho de novo, e agora vai vir o vilão e plau, vai quebrar tudo, não sei o quê. Mas não rolou. Não rolou por vários motivos. O primeiro deles é que os personagens parecem que são feitos de látex, assim. Eles são. Eles são, né? Eles são mesmo, né? Assim, desculpa... Não rolou, tá? Não rolou. A fotografia do filme, assim, não me convenceu. A música do filme, pra vocês terem uma ideia, eu não prestei atenção nela, porque foi aquela coisa super técnica, né? No momento de emoção, entra aquela música mais estimulante, não sei o quê, e dá aquela agitada, e depois no momento de mais calmaria, ou entra o silêncio, ou entra aquela musiquinha de fundo, assim, mais musiquinha de elevador e tal. Enfim, foi um negócio super técnico e que não agregou nada, assim, não colaborou tanto com o roteiro. Tecnicamente até que não tá ruim, mas no cinema não é só técnica, né? Tem que ter alma também. E falando em alma, pra mim a coisa mais condenável que existiu foi que absolutamente nenhum personagem do filme tem alma. O único personagem que tem alma é o personagem, por final das contas, é o personagem do The Rock, né? Do Dwayne. O personagem dele, que é um sargento chamado Sarge, né? É um personagem que lá para 1h15 do filme ele vai ter o primeiro dilema moral dele. Né? Qual é o dilema moral, o grande dilema moral do personagem do The Rock? O grande dilema moral dele é o seguinte...
olha, tem uma sala cheia de gente inocente ali que foi encontrada, que estão assustados, refugiados e tal. O que você deve fazer? Você deve salvar estas pessoas ou você deve matar estas pessoas? E por que salvar ou matar? Porque elas podem estar infectadas e podem virar zumbis do mal. Pô, peraí. Então quer dizer que eu tenho de um lado a vida de um inocente e do outro lado uma perspectiva ruim de futuro. Quer dizer, pode ser que essa pessoa esteja infectada e que essa pessoa vai causar um problema maior no futuro. Pô, não dá. Realmente não dá. Quer dizer, e qual é a escolha do personagem? Esse é um dilema que uma criança resolve. Lógico que quando você coloca de um lado a vida e de outro lado uma perspectiva ruim de futuro, uma hipótese de uma coisa que pode vir a acontecer ou não, é óbvio que a vida tem mais valor do que qualquer hipótese de problema futuro. Porque senão você teria que sair matando as pessoas, porque não, essa pessoa pode ser que vire ladrão, essa pessoa pode ser que vire assassino, essa pessoa pode ser que vire um criminoso, pode ser que me faça mal no futuro, então já mata desde já. Quer dizer, isso é pensamento totalitário, né? E a vida é pressuposto. Né? Você não pode fazer bem ou mal se você não estiver vivo. Né? Então, quer dizer, esse dilema de criança é colocado para o personagem que até então é protagonista e ele, de repente ele pega e fala assim, não, vamos matar todo mundo. E mata um soldado que é um menino bobo, inocente, que está lá no meio, que nem sei por que ele foi colocado no meio dos soldados. Tudo bem. Legal. Então aqui a gente vai ter um único ponto legal desse roteiro. O único ponto legal, assim, de coração falando, o único ponto legal desse roteiro é que o The Rock, apesar de ter toda aquela personalidade dele, roubar a cena enquanto ator, que ele é bom nisso daqui, o que é bom com filmes de ação, o que o The Rock faz? O The Rock, ele passa a ser de mocinho a bandido. Ele passa de herói para vilão, assim, numa questão de segundos. Acabou, o The Rock vira o bandido da história. Bom, tudo bem, o The Rock virou o bandido da história, então agora nós temos um novo protagonista. Eu não sei se a intenção dos roteiristas, se a intenção do diretor era você colocar desde o começo o segundo personagem, que acaba o filme e você nem sabe o nome do cara, para você ter uma ideia, como protagonista, ou se era então a intenção do cara que o The Rock mesmo levasse esse foco, todo mundo esperando que ele fosse fazer alguma coisa grandiosa, e o que ele faz é uma grande cagada, né? O que ele faz é tomar uma decisão errada. Então não dá para saber exatamente o que é ou o que não é, quem que é ou quem que não é. Você fica assim, por que eu digo isso? Porque entre os personagens todos, de todo o elenco do filme, só tem um ator que salva, que é o The Rock. Só o The Rock salva. Ele é o único cara assim que The Rock rouba a cena. Ele rouba a cena mesmo. A câmera parece que gruda na cara dele e fala, me filma aqui que é bom, você entendeu? O resto não dá. O roteiro do filme é cheio de clichê dos anos 80. Para um filme de 2005, você está cheio de clichês dos anos 80. Para quem jogou Half-Life, por exemplo, a impressão que eu tive, a sensação que eu tive é que você estava num episódio do Half-Life 1. E ao mesmo tempo que você estava no Half-Life 1, você estava vivendo ali um episódio, assim, uma mistura de Predador com Alien, o Oitavo Passageiro. E a pior parte do roteiro, ainda criticando o roteiro aqui, é que ele tenta fazer uma coisa muito difícil no cinema, que é você misturar uma profecia religiosa com uma crítica científica. Existem filmes que fazem crítica científica, como, por exemplo, os dois primeiros do Hulk foram crítica dos limites da ciência, assim, da ética científica, do começo até o fim. Né? Quem lembra o primeiro filme do Hulk, né? O pai dele, né? Então assim, ele não tinha limites para desenvolver a ciência, e todo mundo falando, não, calma aí, porque daqui para frente, esse tipo de experiência você não sabe o que vai dar, e você não sabendo o que é que vai dar, você não podendo calcular as variáveis, você pode, sei lá, criar uma doença e exterminar a humanidade. Então o exército tenta frear o pai do Bruce Banner, e o Bruce Banner ele é aquele cara que de novo vai lá e investe naquilo, até que ele sofre um acidente com os raios gama e vira o Hulk. Né? Então quer dizer que assim, no primeiro filme do Hulk e no segundo, você tem uma crítica científica. No segundo filme do Hulk é o General Ross,
que está seguindo pelo mesmo caminho. Então você vê que assim, existe a crítica científica, da ética científica, no primeiro e no segundo filme do Hulk. Agora, neste filme, eles tentam criar uma desculpa científica, abre o cara ali, puxa as vísceras, não, é humano, não é, será que esta empresa está realmente produzindo aqui e tal? E ao mesmo tempo, eles tentam lidar com religião ali. É muito difícil você fazer isso. Olha, dos sucessos, assim, é um trabalho de um esforço filosófico para você fazer esse tipo de coisa, um esforço literário terrível. Quem conseguiu fazer isso? A Mary Shelley conseguiu. Né? Quem se lembra, quem é leitor assíduo e quem consome cinema mesmo, a Mary Shelley é que é a autora do Frankenstein. No Frankenstein, na época dela, né, quando ela ainda estava viva e etc., havia uma disputa. Né? O John Vogt, ele estava disputando com um biólogo, se eu não me engano, estou puxando isso aqui tudo de memória. E o biólogo estava dizendo ali que quando você encostava uma peça de cobre de um lado e uma peça de um outro metal do outro, que eu não consigo me lembrar agora que metal que era esse, você encostava na medula da rã, a rã se mexia. Então ele começou a colocar isso daqui, de um lado o cobre, de outro lado o outro metal, nos nervos da face, e então a face se mexia, mesmo a face de mortos, né? E ele começou a afirmar que ele descobriu a raiz da alma, que estava relacionada com aquilo ali. E aí o John Vogt foi lá e brigou com ele, falou que não, que tinha alguma coisa e não sei o quê. E ele foi descobrir, então, que um metal tinha mais carga elétrica e o outro tinha menos carga elétrica, e que o metal que estava mais carregado fazia com que a carga corresse para o outro que estava menos carregado, e que a natureza busca o equilíbrio, etc. e tal. E aí ficou, essa unidade de medida ficou conhecida como voltagem, né? São os volts. Enfim, ele criou a primeira pilha, né? Assim, baseada nesse conhecimento. E nesta época o povo ficava nos cemitérios, assim, com os cadáveres, colocando os metais no rosto ali, vendo o rosto se mexer, e o pessoal começou a ter uma série de crenças metafísicas com relação a isso. Nossa, agora vai ressuscitar, vai virar zumbi, o que é que vai acontecer? E baseado nesse terror que tomou a Europa nesse tempo, a Mary Shelley vai lá então e cria o personagem do Frankenstein. Bom, muito bem, não precisa ir muito longe para saber isso daí. E aí o que acontece? Mas a Mary Shelley conseguiu, ela praticamente inaugura o gênero da ficção científica. Com o Frankenstein ela praticamente inaugura o gênero da ficção científica. Mas na prática foi ela que fez isso. Mas o que rola? Rola que aqui você tem com perfeição no Frankenstein, você vai ter um dado metafísico, um dado religioso, e você vai ter, junto com isso, um dado de abuso da ciência. Agora, você fazer esse tipo de obra é um esforço monumental, você tem que entender muito, você tem que ter lido Aristóteles, você tem que ter consumido muita literatura. Não é qualquer um que vai chegar lá e falar assim, vou jogar de um lado uma pseudo-profecia religiosa, judaico-cristã, ou de qualquer, ou hindu, ou maia, ou não sei o que, ou asteca, e do outro lado eu vou misturar isso daqui com uma puta experiência científica biológica, e isso daqui vai dar certo. Às vezes fica sem pé nem cabeça, a pessoa não entende nada, não faz sentido, não participa do universo subjetivo daquela pessoa, e acaba ficando chato no final das contas para quem vai assistir. Bom, enfim, tudo bem, né? Assim, para mim, esse ponto do roteiro de tentar misturar religião e ciência sem ter os requisitos necessários, simplesmente acabou com a coisa. Simplesmente assim foi o auge da decepção para mim, tá? Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, ou você trabalha muito e estuda muito para no final você apresentar este tipo de conteúdo. E aí ia ser uma das grandes obras da humanidade, obviamente, né? Que não foi, né? Obviamente não foi. Por outro lado, você vai ter, eu já falei dos atores, já falei da fotografia, já falei da música. O que ganha destaque aqui é a edição. A edição é muito legal, que lá para 1h20 do filme tem um presente para os fãs que o pessoal da edição consegue colocar um momento assim de mitada do personagem que assume o papel de protagonista, que é o momento em que ele assim
ele descobre que ele está se curando ou coisa do tipo, e aí ele entra num corredor lá e aí vira jogo de primeira pessoa, aí vira o Doom mesmo, né? Então ele pega a arma e vai pelo corredor, e ele passa assim uns 2, 3 minutos naquela caçada, matando os bichos no corredor e tal, no melhor estilo Doom 3, não é nem o Doom 1, o Doom 3. Bom, pessoal, e aí foi isso, né? Enfim, eu assisti esse negócio, acho que o diretor não entregou o produto que ele prometeu. Não é a minha primeira decepção com jogos assim que vão para o cinema. Eu tive uma decepção muito mais forte numa história que daria assim uma coisa épica no cinema, que foi a história do Max Payne 1, mas isso daqui fica para um outro vídeo. Eu vou comentar isso daqui, que para mim, imagina um cara viciado em Max Payne como eu, de repente vai para o cinema e faz uma cagada daquelas. Mas a gente vai falar isso num segundo momento, tá? Esse filme aqui do Doom, eu não recomendo. Eu vou dar uma nota 6 para esse filme, assim, por quê? Porque teve a atuação do The Rock, que chegou a salvar em muitos momentos, e porque teve o trabalho da edição, que foi muito, muito bem feito, né? O pessoal que gostava de videogame, de repente, vê essas coisas legal, né? Agora, fora isso, assim, eu, Ricardo, se tivesse um botão desver, eu desveria isso daí, esqueceria. Era melhor ter ficado na memória com a impressão de que teve algum filme legal que eu não vi. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande beijão para todo mundo. Fiquem todos com Deus, tá? E esperem aí. Vamos ver se eu consigo manter um ritmo. Acompanhe aqui o endereço do blog, tá aqui. Quem quiser consultar. Quem quiser falar de política, tem o outro canal, Ricardo Roveran, lá. Vocês seguem lá e a gente vai falar de política lá, tá bom? Aqui se agradece em primeiro lugar a Deus, sem o qual nada faço nem quero. E agradecer a todos vocês também. Quem quiser participar dos grupos, aqui no link vai ter grupo de WhatsApp, que eu quase não estou mais usando. Vai ter o grupo do Telegram, que esse sim tá quente, tá fervendo, o pessoal tá rolando lá mesmo. E é isso, pessoal. Um beijão para todo mundo. Quiser pedir alguma coisa, põe nos comentários aí, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima.